Meus irmãos, nós estamos numa epístola do apóstolo Paulo. É verdade que eu poderia aqui tirar só a noite de hoje para falar do apóstolo Paulo, quem foi este homem que escreveu esta carta. Mas não é esse o meu propósito. Meu propósito é fazer uma introdução da carta aos Gálatas e logo em seguida partir para o primeiro trecho da carta. Acredito que, claro, depois, numa escola dominical, ou se você tiver interesse, eu tenho livros, e na internet você vai encontrar muita informação acerca do apóstolo Paulo, para que talvez tenha até filmes sobre o apóstolo Paulo, para que você tenha uma informação um pouco melhor acerca de quem escreveu essa carta, quais foram as vivências, as experiências, a história de vida do apóstolo Paulo. É o homem que escreve essa carta e coloca muita vida na carta que a gente vai meditar nesses meses daqui para frente. Então, eu queria apenas mencionar um pouco o propósito. Por que Paulo escreve essa carta? O propósito da carta aos Gálatas, sempre vou falar aos Gálatas, porque eu vou explicar já, eram mais de uma igreja, eram várias igrejas, várias comunidades na Galácia, numa região que fica ali hoje, mais ou menos onde é a região da Turquia, da Ásia Menor. Então, o que acontece? Paulo, na sua primeira viagem missionária, depois você olha lá em Atos vai dizer a primeira viagem, Paulo passa por algumas cidades, e elas são Psídia, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia. E ali, Paulo, por cada cidade, ele planta uma igreja, ele planta uma congregação, ele deixa um grupo de crentes incumbidos de dar prosseguimento no Evangelho de Cristo Jesus, de expandir o reino. Então Paulo, na sua primeira viagem missionária, planta essas igrejas e segue o seu ministério. Contudo, nesse meio tempo, depois Paulo volta lá, mas nesse meio tempo, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos invadem a igreja com falsos ensinos. Um deles, e o pior deles, era que a salvação em Cristo não era somente pela fé. E aí a gente vai ver que muita coisa do que Paulo vai falar aqui liga-se ao que a gente já estudou em Lucas. E a nossa memória está bem fresca do Evangelho de Lucas. E Paulo tinha pregado o Evangelho de Cristo, o mesmo Evangelho que Lucas nos permitiu meditar. Então Paulo vai usar essa carta para combater todos os erros e falsos ensinos que estavam entrando naquelas igrejas e para dizer que não, a salvação era somente pela fé em Cristo Jesus. Então, independente de méritos humanos, de rituais humanos, independente de obras judaicas, de rituais judaicos, porque muitos desses falsos profetas eram judaizantes, eram judeus que tinham pego o Evangelho, adaptado o Evangelho ao judaísmo e misturado. E a gente lembra que Jesus falou, olha, não dá para pegar pano novo e colocar remendo velho, ou vice-versa. Não dá para pegar vinho novo e colocar em odre velho, não dá para misturar. O Evangelho é novo. O Evangelho é novidade de vida, então não façam isso. Então, esses homens estavam fazendo isso, eles estavam acusando Paulo de pregar um falso Evangelho, eles acusavam Paulo de ser um apóstolo renegado, um apóstolo de quinta categoria. Paulo não fazia parte dos 12, então Paulo era alguém que não deveria ter crédito. Eles acusavam Paulo de pregar a circuncisão, que é a circuncisão judaica, mas quando Paulo começou a ir para os campos gentios, Paulo mudou o Evangelho. Então eles acusavam Paulo de tudo isso, e acusavam, acima de tudo, que o Evangelho de Paulo era incompleto, não bastava crer, tinha que fazer mais uma coisinha. E já falei muito sobre isso aqui na igreja, né? Hoje, quando a gente olha algumas igrejas, eles dizem, olha, para você ser salvo, você tem que ser salvo, tem que ter fé, mais isso. Tem que ter fé, mais aquilo. Era isso que estava acontecendo aqui nessa época. Então essa epístola, ela é muito importante para os nossos dias, porque ela afirma que somente a graça basta para salvar a minha e a sua vida, que somente a graça é necessária para salvar a minha e a sua vida, e que nós somos livres de toda religiosidade, de todo julgo, de toda opressão, de toda obrigação que as igrejas tentam impor sobre a sua vida, porque a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. E tudo o que fazemos depois é resultado dessa salvação. Nós não fazemos nada para ser salvos. Jesus já fez tudo. Depois que fomos salvos, Ele começa a trabalhar em nós e nós começamos a fazer como forma de gratidão para Ele aquilo que Ele exige de nós. Então o que Paulo vai explicar aqui
é que a lei não tinha o papel de nos salvar, mas a lei tinha o papel de mostrar a nossa pecaminosidade. A lei não tinha o papel de nos levar para o céu, a lei tinha o papel de nos levar ao Salvador. Então a lei dizia, tu é pecador. E aí, diante dessa convicção, você dizia, e agora? Aí a lei dizia, ele é o Salvador. Então a lei apontava para o nosso erro e apontava para quem nós deveríamos buscar. Então a lei nunca teve propósito de levar ninguém para o céu e a lei nunca teve propósito de salvar ninguém. Ela apenas revelava o tamanho da nossa necessidade e que tinha alguém que podia suprir a nossa necessidade. Então esse é o propósito da carta de Paulo aos Gálatas que nós estaremos meditando nos próximos meses. Então vamos lá. O primeiro versículo vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos parar aqui. Eu não sei se você consegue perceber o tom das palavras de Paulo. Talvez, se nós estivéssemos numa conversa, os jovens, quando Paulo disse isso aqui, diriam assim, tipo assim, Paulo jogou na cara, porque Paulo já começa a carta dele dizendo assim, Paulo, apóstolo. E depois ele diz assim, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum. Ou seja, Paulo já começa jogando na cara, olha, não foi nenhum homem que me ordenou, nem nenhum homem qualquer. Ele fala duas vezes, ele dá uma ênfase de propósito, ele repete, ele diz, não da parte de homem, nem por intermédio de homem. Ou seja, o que eu tenho não vem de homem, nem por intermédio de homem. É exclusivamente de Deus. Já eu vou meditar nisso de novo. Então você percebe, Paulo estava sendo acusado. Paulo estava vendo as igrejas que ele plantou sendo destruídas, sendo corrompidas e enganadas. Então Paulo está aqui, se a gente pode assim dizer, com sangue nos olhos. Paulo está meio que revoltado. Então ele está sendo duro. Você percebe que toda a carta de Paulo começava com uma saudação no início, onde Paulo elogiava, Paulo fazia assim um agrado à igreja, mas aqui não. Aqui Paulo está sendo acusado, Paulo está sob ataque, o seu apostolado está sendo desacreditado, o evangelho que ele prega, que é o evangelho de Cristo, está sendo misturado, está sendo diluído. Então ele diz, eu vou me defender, e aqui não vai ter moleza para ninguém. Então ele começa dizendo, olha, sou eu, Paulo, o apóstolo, e como eu disse, as cartas de Paulo, todas as cartas antigas, elas começavam com o nome de quem estava escrevendo aquela carta e com uma saudação inicial. Você já percebeu que a saudação é um pouco diferente. Paulo não elogia, Paulo não faz graça, mas ele vai chamar os Gálatas de igreja. Isso também é importante que fique claro, já eu vou falar sobre isso. Mas Paulo começa e faz uma saudação direta. Contudo, na hora de colocar o seu nome, Paulo também não se limita a colocar o nome Paulo. Ele coloca o nome Paulo, coloca o cargo apóstolo, e ele também vai dizer a autenticação daquele apostolado. Então não bastava dizer, sou eu, Paulo, apóstolo. Não, ele tinha que dizer, sou eu, Paulo, sou apóstolo, e o que autentica o meu apostolado é que ele não é de homens, nem por intermédio de homens, mas vem de Deus. Ele tinha que colocar já de cara, esse peso, para calar os acusadores e mostrar quem era que estava escrevendo. Não era qualquer um. Era aquele que era inspirado pelo Espírito Santo. Era aquele que era comissionado por Deus. E debaixo da autoridade de Deus, o que ele escrevia era palavra de Deus. É assim que a gente lê hoje as palavras de Paulo. Palavra de Deus para a igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero salientar aqui é que Paulo tinha consciência de quem ele era. Então ele diz, Paulo, apóstolo. Eu sou um apóstolo de Cristo. E aí a gente sabe aqui, a palavra apóstolo significava enviado. Enviado com uma comissão. E aí quando você é enviado com uma comissão, e de manhã a Ilana falou um pouco sobre isso, sobre mandato, e aí o que pesa aqui não é você. Quando você é um emissário, quando você é um enviado, quando você é um comissionado, quando você é um representante de alguém, o que tem peso não é você, mas o que tem peso é quem você representa, e a mensagem que você está levando só vai ter peso se a pessoa que te mandou levar a mensagem tem confiança. Então, por exemplo, se você é
comissionado do prefeito, vamos dar um exemplo, sei lá, de Magé, dependendo de onde você chegar, eu vou falar, senta aí, espera. Mas se você é um comissionado, um emissário, você está levando uma mensagem, sei lá, talvez do prefeito de Brasília, do prefeito do Rio, também não está lá com essa moral toda, mas vamos lá, você é um enviado do prefeito de Nova York, as pessoas já vão te olhar com outros olhos, por quê? Não é você, mas é quem você representa e quem assina a mensagem que você está levando. Então Paulo dizia, eu sou comissionado, eu sou apóstolo de Cristo. Então não é eu, não sou eu, é a mensagem que eu levo e quem assina ela. Quem assina ela é ninguém menos, ninguém mais do que Deus Pai Todo-Poderoso e o Filho dele, Jesus Cristo. Então ele tinha consciência de quem ele era e de que a autoridade dele tinha sido dada por Deus. Vale ressaltar aqui, queridos, que o cargo apóstolo foi exclusivo dos 12. A gente sabe que com o suicídio de Judas, a igreja, por intermédio da intervenção divina, escolhe Matias, e Paulo, quando encontra com Cristo no caminho de Damasco, tem o seu chamado pessoal. Você não vê em nenhum lugar das Escrituras os apóstolos, por exemplo, Pedro, fazendo uma sucessão apostólica, Pedro ungindo o apóstolo. Você sempre vê aonde Paulo plantou igreja, aonde Pedro plantou igreja, você sempre vê eles ungindo pastores, bispos, presbíteros e diáconos. Nunca houve sucessão apostólica. Logo assim sendo, todos aqueles que hoje se identificam como apóstolos são falsos apóstolos, são mentirosos. Tem uma frase do Nicodemos que diz assim, apóstolo bom é apóstolo morto. O que ele quer dizer com isso? O apóstolo bom já morreu há mais de 2000 anos atrás, foram os 12, e mais Paulo, que ele mesmo diz que é um filho fora do tempo. Ele é um filho nascido fora do tempo, porque ele foi encontrado no caminho de Damasco e convertido. Então os apóstolos foram únicos. Paulo era único e ele faz questão de colocar Paulo apóstolo. Contudo, Paulo segue, e aí eu já li aqui 2 vezes, ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Talvez alguns poderiam dizer, olha, Paulo foi ordenado apóstolo por Ananias. Quem lembra aqui? Quando Paulo fica cego, ele fica um tempinho lá, meditando, Deus trabalhando nele, aí Deus vai a Ananias e diz, Ananias, tem um camarada que é escolhido meu, para sofrer por mim, pelo Evangelho, e eu quero que você vá lá e cure ele da cegueira, e que ele, a partir desse dia, será apóstolo meu. E a Ananias diz, vou nada, o cara é matador, o cara é assassino, o cara é perseguidor, não vou. Então muitos poderiam estar dizendo isso, olha, o apostolado de Paulo é por intermédio de Ananias. E aí Paulo diz, não, eu não recebi autoridade nenhuma de homens, não fui chamado por homens, nem por intermédio de homens. Então ele deixa bem claro que o seu chamado, quem assinava a sua mensagem, quem dava autoridade para ele, não era homem nenhum, mas o Deus Todo-Poderoso. E aí, a igreja de Deus hoje, a igreja de Cristo, a igreja de Andorinhas, qual que seja a igreja, ela se faz apostólica. Ela não precisa colocar no banner, igreja apostólica. Ela se faz apostólica toda vez que ela se mantém nos ensinos dos apóstolos e nos ensinos de Cristo Jesus, que foram escritos pelos apóstolos. Então uma igreja, a gente costuma dizer que a igreja evangélica, ela é uma igreja universal, né? Não a universal do reino de Deus, mas a universal ou católica. Que é isso, pastor? Nós somos católicos. O termo católico significa universal. A igreja apostólica, católica, romana, é a igreja que a gente conhece, normal. Mas a igreja protestante, ela pode ser chamada de igreja apostólica, porque nós acreditamos nos ensinos dos apóstolos. Ela pode ser chamada de católica, porque o termo católico significa universal, e nós somos uma igreja universal. Temos denominações, mas somos um povo universal espalhado pela face da terra. Então nós podemos hoje ser chamados de igreja apostólica católica. Contudo, não somos romanos, somos protestantes. Então, uma igreja se faz apostólica, não quando ela escreve no banner apostólica, não quando ela diz que o pastor dela é apóstolo, mas quando ela é fiel aos apóstolos, quando ela é fiel àquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago escreveram. Então assim somos, e somos fiéis aos fundamentos
que os apóstolos nos deram. Então Paulo não se autodeterminou apóstolo e hoje ninguém deveria se autodeterminar apóstolo, somente aqueles que foram chamados e tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus lá há 2000 anos atrás. Terceiro ponto, então falei que Paulo tinha consciência do seu chamado, Paulo tinha consciência que o chamado dele não era de homens, e aí Paulo diz e mostra que ele tinha consciência que esse chamado vinha de Deus. Então ele diz, mas, então ele coloca um contraponto, ele diz, não de homens, nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Vamos parar aqui rapidinho? Olha só, primeiro ponto que fica claro, Paulo coloca em contradição, ou melhor, em oposição, nem da parte de homens, nem de homem algum, e do outro lado ele coloca Deus Pai e Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Paulo coloca em dois lados da balança. Ele diz, uns dizem que eu sou chamado por homens, mas eu sou chamado por Deus e pelo Filho Jesus. Outra coisa importante é que quando Paulo diz Jesus Cristo e por Deus, a gente sabe aqui que às vezes a gente diz que o e tem um sinalzinho, ou pode ser interpretado como mais, como soma, como adição. Então o que Paulo está dizendo, ou o que Paulo está fazendo, é colocar em pé de igualdade Jesus e Deus. Ele está dizendo, não há distinção, não há separação, não há hierarquia. Jesus não é menor que o Pai. Jesus não é inferior ao Pai. Jesus não é menos divino que o Pai, mas Jesus é tão divino quanto o Pai. Tanto é que eu fui chamado por Jesus e por Deus Pai. Jesus me chamou obedecendo ou cumprindo o propósito de Deus Pai para a minha vida. Então fica evidente aqui a divindade de Jesus e a honra que ele merece sendo colocado em pé de igualdade com o Pai Todo-Poderoso. A ressurreição de Cristo, que Paulo vai falar aqui, ela é a prova, como nós falamos de manhã, é o selo de que o sacrifício de Cristo foi aceito. É a prova que a nossa salvação é suficiente pela fé, porque ele já pagou o preço. Não tem mais preço a ser pago, não tem mais dinheiro que possa ser dado, não tem mais nada que possa ser feito. Ele pagou. Então a ressurreição dele comprova isso. E aí Paulo diz que o ressuscitou dentre os mortos. Você vê, na introdução da carta, Paulo já está pregando o Evangelho, já está defendendo o Evangelho, já está falando de Cristo ressuscitado, já está defendendo a suficiência de Cristo, a divindade de Cristo, o poder de Cristo. E aí ele diz, olha, esse Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E aí eu queria parar aqui para falar o seguinte, talvez você pense assim, poxa pastor, tinha necessidade de Paulo se defender? Porque às vezes a Bíblia diz que nós devemos calar e não se defender diante de algumas acusações. Contudo, entenda uma coisa, quando as pessoas aqui acusavam Paulo e desmereciam Paulo, automaticamente eles estavam acusando e desmerecendo a mensagem de Paulo. Então quando Paulo se defende, ele está defendendo automaticamente a mensagem que ele carregava. A melhor maneira de você desacreditar a mensagem de alguém é você desacreditando aquela pessoa. Por exemplo, alguém chegou aqui e contou alguma coisa. A gente está na época dos políticos, vamos falar de político. O político passou aqui na rua e fez um discurso e prometeu mundos e fundos. A melhor maneira, vamos supor que aquele político seja verdadeiro, tudo que ele falou foi verdade, e você não gosta dele. A melhor maneira de você desacreditar todas as promessas que ele fez é você atacando a pessoa dele. E aí você diz, olha, esse político é pilantra, esse político não vale nada, esse político é corrupto. Então, quando você denigra a imagem da pessoa, você automaticamente joga por terra tudo aquilo que a pessoa falou. Ah, se fulano é corrupto, se fulano é pilantra, se fulano é mentiroso, se fulano é envolvido em coisa errada, então tudo que ele falou, a gente não deve escutar. E era isso que estava acontecendo com Paulo. Quando atacavam a pessoa de Paulo, faziam para jogar por terra toda a pregação do apóstolo Paulo. E Paulo não podia ficar quieto diante disso, porque estavam pregando contra o Evangelho de Cristo. Então, rechaçar Paulo e sua mensagem era o mesmo que rechaçar Cristo e a sua mensagem, porque Paulo era chamado por Cristo, o Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos. Então, fique atento nisso, mas no final eu vou fazer uma aplicação sobre isso, que às vezes é necessário sim defender a nossa honra e defender quem nós somos. Claro, para isso
a gente tem que estar com a vida correta, não é verdade? Para defender alguma coisa. Porque se não está correta, não dá para defender. Mas mais tarde eu falo um pouquinho sobre isso. Então, outra coisa para a gente fechar o versículo 1, você percebe novamente, você vai ver isso durante todas as cartas de Paulo, que Paulo nunca perdia uma oportunidade de falar de Cristo ressuscitado. Nunca perdi uma oportunidade. Paulo falou de muitas coisas, a gente vai ver na carta de Gálatas, muitas coisas. Mas sempre que dava uma brecha, Paulo pregava Cristo e Cristo crucificado. Paulo falava de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, intercedendo por nós. Sempre. Paulo achava uma brecha para falar de Jesus. E aí, vou fazer uma aplicação sobre isso no final também, mas já digo desde já, nós devemos, sempre que possível, queridos, tentar encaixar Cristo na nossa vida. Estamos conversando, estamos falando, estamos no almoço em família, estamos numa festa, estamos conversando com alguém, estamos discutindo política, futebol com alguém. Queridos, se abrir uma brecha, fale de Cristo, pregue Cristo, testemunhe de Cristo, fale do que Ele tem feito na sua vida, do que Ele já fez por você. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nos forem dadas. Claro, se a pessoa não quer ouvir, paciência, não é verdade? Versículo 2 vai dizer assim: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Aqui agora, Paulo começou, você vê, ele diz assim, Paulo apóstolo. Ele deveria emendar e dizer assim, Paulo apóstolo e todos os meus irmãos companheiros às igrejas da Galácia. Essa era a introdução. Então ele está dizendo, eu, Paulo, estou escrevendo, mas todos os meus irmãos que estão aqui comigo estão aprovando, estão enviando essa carta junto comigo, estão de acordo com o que eu vou escrever. Mas você vê, Paulo abre um parêntese gigante entre escrever Paulo apóstolo e todos os companheiros, ele diz Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas de Deus, de Jesus, o qual foi ressuscitado. E agora ele diz, e todos os meus companheiros. É muito legal também, isso aqui, para a igreja de hoje, porque quem era inspirado era Paulo, quem era apóstolo era Paulo, quem tinha o poder para escrever essa carta era Paulo, quem teve a revelação para escrever foi Paulo, mas Paulo não discrimina ou não menospreza os seus companheiros de labuta. Em outras cartas, Paulo bota lá no finalzinho, saúdam a igreja fulano, fulano e fulano, né? Em outro ele diz, Demas me largou e amou mais o mundo. Ele sempre fazia isso no final, mas aqui ele coloca no início. Eu acho isso legal também para que a gente, hoje na igreja, valorize também os nossos irmãos, que às vezes são mais simples, que não têm cargo, que não tem tanta relevância, que não tem tanta atividade na igreja, nem por isso deixam de ser irmãos importantes em Cristo, porque Paulo poderia muito bem colocar só o nome dele, e ponto final, mas Paulo lembra de todo mundo que participava com ele. Então, foi aquilo que eu disse aqui na quarta-feira, eu fico muito feliz quando estou aqui na quarta-feira na reunião de oração, e a igreja ora pela minha vida, porque eu sei que a igreja tem grande participação no meu ministério, e se assim não fora, eu não estaria aqui. Então, a gente tem que ter humildade, independente da posição que a gente ocupa, de entender que todos os irmãos em Cristo Jesus têm importância no reino. Então, Paulo diz, eu apóstolo, mas os meus irmãos também estão aqui comigo e têm ciência do que eu estou escrevendo para vocês. E aí a carta é endereçada às igrejas da Galácia. Já expliquei por que todas as igrejas estavam sofrendo ataques e correndo risco de ter o evangelho pervertido. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui? Agora Paulo entra na saudação. Até então, ele fez uma introdução, se identificou, fez um resumo do Evangelho, defendeu o seu chamado, dizendo que o seu chamado era de Deus. Agora Paulo vai fazer um resumo do Evangelho. E Paulo resume o Evangelho com graça e paz. Falei uma vez sobre isso, se não me engano, no aniversário de Dona Mafalda, sobre a importância
E quanta teologia existem nessas duas palavrinhas, graça e paz. Eu lembro que na vez que eu falei sobre isso, lá na casa da Dona Mafalda, eu falei para os irmãos, Paulo usa graça e paz em Romanos capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 1, em 2 Coríntios capítulo 1, em Gálatas capítulo 1, em Efésios capítulo 1, em Filipenses capítulo 1, em Colossenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, 1 e 2 Timóteo capítulo 1. Todas essas cartas, Paulo diz, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não era um jargão qualquer, tinha conteúdo e tinha importância. Se não tivesse, Paulo não ia repetir todas essas vezes que eu acabei de falar. Toda introdução ele dizia graça e paz. E aí, um teólogo, não me recordo qual, porque eu li 5, dizia que Paulo está sintetizando o Evangelho nessas duas palavras. E como que Paulo está sintetizando o Evangelho, pastor? Graça aqui é a raiz de uma árvore. A graça é a raiz. A graça é a fonte da onde flui a água. A graça aqui é da onde emana a nossa salvação. Então a graça é a raiz, a graça é a fonte da nossa salvação. Essa graça nos indica e nos explica que a salvação não foi conquistada, que a salvação não foi comprada, que a salvação não é um troféu, que a salvação não é um mérito seu, que a salvação não é fruto do seu trabalho. A salvação é pela graça, e graça significa favor imerecido. Você não merecia, mas pela graça ela te alcançou. Então a salvação é um presente, uma dádiva, um dom de Deus, da obra de quem? Da obra do próprio Deus e de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo começa dizendo, a graça é a raiz, mas a raiz dá frutos. A graça é a fonte, mas a fonte brota água. Então o resultado da graça é paz. Então a paz ela é o fruto, a paz ela é o resultado, a paz ela é o fluxo, a paz é o transbordar da graça. Então a paz é o desdobramento da graça que nos alcançou. Então quando somos alcançados pela graça, nós temos paz com Deus, porque éramos inimigos, desobedientes, pecadores e afastados de Deus. Então a gente tem paz com Deus, o abismo que havia agora não há mais, e nós temos a paz de Deus que habita no nosso coração e que excede todo entendimento. Então era muito importante, não eram apenas duas palavrinhas, era graça, favor imerecido, salvação de graça, bênção, presente, dádiva, dom, e essa graça redunda em uma paz maravilhosa que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Então, graça e paz são a síntese do Evangelho. Não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz em João 14, 27? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27, palavras do nosso Jesus. Tem um teólogo chamado Scofield, ele diz o seguinte: a graça de Deus não procura homens bons. A graça de Deus procura pecadores, condenados, falhos, inconstantes, culpados, incapazes, e a graça vem e os perdoa, os salva, os justifica, os santifica e os leva para o céu. É isso que a graça faz. A graça não procura ninguém que seja digno, porque a Bíblia diz que não há um digno. Mas a graça vem justamente para ser favor imerecido. Justamente para você dizer: pastor, não sei porquê, mas Deus me abençoou. Pastor, não sei porquê, mas Deus me amou. Por graça. Por graça. Estou olhando daqui, estou vendo a Helena dormindo. Queridos, bênção isso. Versículo 4. Diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Então, Paulo defendeu o seu apostolado, fez uma síntese do Evangelho, e agora ele vai explicar um pouco mais o Evangelho. Então ele vai falar agora acerca da salvação em Cristo Jesus e das implicações que essa salvação traz para a nossa vida. Ele falou de graça e paz, e agora ele vai falar do maior evento que aconteceu no mundo, que representa a graça e que nos dá paz. O que é? A morte de Cristo. Ele falou graça e paz, e agora ele vai falar, aconteceu um evento, e nesse evento a graça de Deus foi manifesta e a paz de Deus foi derramada no coração dos pecadores. Qual evento foi esse, Paulo? A cruz. Na cruz a graça foi revelada e a paz foi derramada. E aí ele vai dizer, o qual Jesus se entregou por nós. Então ele mostra que o preço da salvação não era o mérito humano. O preço da salvação não era o dinheiro que a gente traz para a igreja. O preço da salvação não era o número de anos que a gente fica na igreja e quantas vezes a gente lê a Bíblia, apesar disso ser bom. O preço da salvação foi a morte de Jesus Cristo. Então ele diz, o qual se entregou a si mesmo. E aí o primeiro ponto que Paulo cita aqui é a natureza da morte de Cristo. Ele diz, ele morreu pelos nossos pecados. Então a natureza da morte de Cristo é vicária, é substitutiva, é para pagar pelo pecado de outrem e não dele. Então Paulo diz, primeiro ponto, o qual se entregou pelos nossos pecados. Ou seja, não há necessidade de buscarmos outra fonte, não há necessidade de buscarmos outra raiz, não há necessidade de buscarmos outros salvadores, porque nós temos a fonte, a raiz da tribo de Judá. Nós temos o Senhor, o qual se entregou pelos nossos pecados, ponto. Ele se entregou por todos os nossos pecados. Então, não há necessidade de ter outro Salvador, ou de acrescentar qualquer coisa. Ele é suficiente. Então, a natureza da morte de Cristo faz com que hoje os pecados sejam perdoados e nós sejamos chamados de justos em Cristo Jesus. Isso nos leva para o céu. Ponto final. Ponto final. Isso nos leva para o céu. Segundo ponto, Paulo nos mostra o propósito também da morte de Cristo. A natureza era vicária, pagar pelo pecado. O propósito era nos tirar desse mundo. Ele diz, para nos desarraigar deste mundo perverso. É claro que mundo aqui, a gente já falou muito sobre isso na igreja, não é o mundo criado por Deus. A natureza é bênção de Deus. O mundo é bênção de Deus. A tecnologia é bênção de Deus. A medicina, os remédios, bênção de Deus, que fazem com que o homem desenvolva essas coisas para nos abençoar. Mas o mundo, está falando da ideologia do mundo, está falando de Satanás, da carne, do pecado, das convicções do mundo, das verdades do mundo. Então, o texto diz que o Evangelho veio para nos... A palavra desarraigar aqui é da raiz do hebraico arrebatar. É da raiz do hebraico libertar. Então o Evangelho é libertação do pecado, libertação do mundo, libertação do diabo, libertação dessas ideologias malignas. É arrebatamento. É como se ainda aqui, vivendo nesse mundo, nós fôssemos arrebatados e transportados do reino das trevas para o reino da luz, transportados de uma cadeia de pecados para o reino de graça, de liberdade, de salvação, de gozo, de perdão. É isso que ele está dizendo. Então, a natureza é vicária. O propósito é nos arrebatar, nos libertar, nos desarraigar do mundo e nos levar para o reino de Deus. Em terceiro, a origem. A origem da morte de Jesus, ele diz assim, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, a origem da morte de Jesus, ela não surgiu, confirmo aquilo que eu falei no Evangelho de Lucas, porque Pilatos mandou matar Jesus. A origem da morte de Jesus não foi porque Satanás venceu. A origem da morte de Jesus não foi porque ele estava fraco e Judas, pilantra, vendeu Jesus e Pedro o negou. A origem está em Deus. A origem está na graça. Então o meio pelo qual Jesus morreu e a forma pela qual Jesus morreu é segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, a natureza é vicária,
O propósito é nos arrebatar desse pecado, desse mundo de pecado, e a origem é o coração amoroso do Pai Todo-Poderoso que queria nos salvar. Então, muito importante esse versículo, muito importante. Paulo já defende o Evangelho, já prega o Evangelho e já mostra as implicações e o poder do Evangelho para aqueles que creem nele. E para terminar, versículo 5, Paulo termina dizendo, é claro que você tem que ler o finalzinho do 4 para pegar o gancho, né? Ele diz, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Parece que Paulo é arrebatado quando ele começa a escrever sobre a natureza da morte de Cristo, o propósito da morte de Cristo, a origem da morte de Cristo, quando ele começa a pensar em Deus Pai, em Jesus, na vida eterna, na salvação dos pecados, ele é arrebatado, o coração dele começa a tremer, e aí a pena dele diz, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ele termina contemplando esse infinito amor de Deus, esse maravilhoso amor de Deus. Então ele diz, olha, é um absurdo diminuir a glória desse Deus, é um absurdo pegar esse evangelho puro e colocar dentro dele qualquer coisinha que seja, uma pitada que seja de fermento. Isso é blasfêmia, porque esse evangelho é maravilhoso. Então ele termina esse trecho glorificando a Deus, dizendo, não contaminem o Evangelho, não diminuam a glória de Deus, porque no Evangelho da graça, toda glória, toda honra, todo louvor é unicamente, exclusivamente de Deus Todo-Poderoso. É só Ele que salva, só Ele que perdoa, e só Ele que é digno da nossa vida. É só a Ele que nós devemos obediência e adoração. Então ele termina, acredito eu, muito animado, muito com o coração trêmulo, com lágrimas nos olhos, dizendo, a glória é só dele, não roubem a glória dele, não diminuam a glória dele, não deem a glória dele a nenhum outro, a pastor, a igreja, a denominação, a ritual, não deem a glória de Deus para ninguém, até porque, lembre-se, de Deus não se zomba. Ele não divide a glória dele com ninguém. Hoje a gente vive numa época que Deus não anda matando ninguém não, a priori. Mas lembra, logo no comecinho do capítulo de Atos, se não me engano foi Herodes, que o povo diz, é voz de Deus. E aí a Bíblia diz, por não ter dado glória a Deus, na mesma hora foi comido de bicho. Talvez Deus não coma mais ninguém de bicho hoje, mas cuidado, Ele não divide a glória dele com ninguém. A Ele, hoje a gente estudou isso, né? E na próxima escola dominical, sem ser domingo agora, no próximo domingo, a gente vai falar sobre isso na nossa classe de missões. A história da Bíblia, a história do mundo, é a história da glória de Deus. Todas as passagens do Antigo Testamento, todas as passagens do Novo Testamento, é o que, pastor? A história da glória de Deus. Deus manifestando a sua glória e tendo o seu nome glorificado. Ele é Deus e só Ele é digno. Nestes 5 versos, Paulo falou de 4 etapas da salvação. Falou do plano de Deus, porque falou segundo a vontade de Deus. Falou da execução desse plano, da morte de Jesus e da ressurreição. Paulo falou do chamado. Ele disse que os apóstolos, como ele, foram chamados para pregar esse evangelho, testemunhar esse evangelho. E Paulo termina dizendo que essa salvação nos dá graça e paz. Graça, presente, favor imerecido, e paz com Deus e paz de Deus. Terminar? Quero fazer algumas aplicações. Primeira aplicação é que, assim como Paulo, meus irmãos, apesar de não sermos apóstolos, a gente deve ter consciência do nosso chamado. Paulo tinha muita convicção de quem ele era. Tanto teve convicção de quem ele era, que ele aceitou morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. E às vezes, queridos, a gente não tem convicção de quem a gente é. E isso faz com que a gente comece a dar mau testemunho. Isso faz com que a gente comece a duvidar do chamado de Deus. Isso faz com que a gente duvide das promessas de Deus. Isso faz com que a gente tenha uma vida inconstante, uma vida fraca. Então, meus irmãos, olha só. Paulo tinha
consciência, convicção de quem ele era e de quem chamou ele. E eu te convido nessa noite, irmãos, a ter convicção de quem te salvou, de quem te chamou, de quem te ungiu, de quem te colocou de pé e de quem prometeu sobre a sua vida. Com certeza não fui eu. Com certeza não fui eu. E Deus me livre de um dia prometer aquilo que não posso cumprir, ou prometer até mesmo alguma coisa que não seja da parte dele. Mas eu tenho certeza que quando te chamou, ele te prometeu. Que quando chamou, ele falou o seu coração. Então, meus irmãos, tenha consciência. Às vezes a gente negocia o Evangelho porque a nossa convicção está abalada. Às vezes a gente aceita algumas coisas erradas porque a nossa consciência está fraca. Mas Paulo não. Ele não abria mão do que ele era e de quem o chamou. Segunda aplicação que eu quero fazer, falei um pouco dela, é que nós devemos, em primeiro lugar, zelar. E, em segundo lugar, defender a nossa reputação quando ela está sendo atacada e, junto com ela, estão sendo atacado o Evangelho de Cristo Jesus. E aí, para defender a nossa reputação, eu disse, primeiro a gente tem que zelar por ela. Se a gente não zela, e aí as pessoas começam a falar da nossa vida, nós contribuímos para tal e não podemos reclamar. Mas a gente deve zelar para ter uma vida santa, piedosa, correta, sermos honestos, justos, misericordiosos, perdoadores, para que quando alguma voz do diabo ou para quando alguém quiser nos acusar e denegrir a mensagem que a gente prega, nós termos autoridade para falar, olha, não é assim não. Não é assim não. Então, por diversas vezes eu escuto as pessoas acusarem a igreja de roubar dinheiro. Mas eu tenho convicção do meu chamado, tenho convicção da minha reputação, sei de que jamais meti a mão em dinheiro que não é meu na igreja e que nem tenho acesso a ele, então eu posso defender e dizer, não, não é assim. Não é assim. Se você for na minha igreja, você vai ver que não é assim que funciona. O problema é que quando a gente não zela pela reputação, a gente não tem autoridade para defender, para refutar ninguém. Então, cuidado com isso. Primeiro, zele pela sua reputação como crente. Depois, se começarem a acusar você a ponto de denegrir o Evangelho, se defenda. Se defenda como Paulo fez. Terceiro ponto, falei já sobre isso. Paulo sempre mencionava a ressurreição, porque ele entendia, como ele falou na carta de Corinto, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis deste mundo, ele dizia. Então, irmãos, Paulo entendia que o apostolado dele era mentira se Cristo não tivesse ressuscitado. E ele entendia que a mensagem que ele pregava era vã se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas de manhã nós falamos sobre isso. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E está à destra do Pai. Quarta aplicação. Falei bastante sobre isso. Graça e paz, a síntese do Evangelho. Grave isso. Graça, favor imerecido. O meio pelo qual nós fomos perdoados. E paz. A paz que vem por intermédio da graça. A paz que é resultado da graça. Paz com Deus e paz de Deus. Isso sintetiza o Evangelho. Salvos pela graça, e hoje temos paz com Deus e paz de Deus, até que Ele volte para nos buscar. Quinta aplicação. A morte de Cristo foi vicária, pagou pelos nossos pecados, libertadora, porque ela vem nos libertar do pecado desse mundo, e ela é divina, porque ela está segundo a vontade de Deus Pai. Foi isso que Paulo diz. Então, a morte de Jesus está aí no versículo 4, vicária, libertadora e divina, porque vem do coração de Deus para as nossas vidas. E a última aplicação, na salvação do pecador, toda honra, toda glória e todo louvor é somente do nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos pela salvação, oremos pela conversão, oremos para que aqueles que estão afastados voltem, mas não depende da minha pregação, não depende do seu convite. É claro que a minha pregação é importante, o seu convite é importante, a sua oração, a minha oração é importante, mas no final das contas,
toda honra, toda glória, todo louvor é só de Jesus. Você jamais, a não ser que a pessoa seja muito arrogante, mas você jamais vai ver um crente dizendo: olha, pastor, eu tive, fulano está salvo por causa de mim, fulano voltou da igreja por causa de mim. E você jamais vai ver alguém ajoelhar e orar: Senhor, muito obrigado, porque eu fui salvo por mim mesmo. Ninguém. Todo mundo dobra o joelho e diz: Senhor, obrigado, porque eu era muito miserável, o Senhor me salvou. Senhor, obrigado, porque nem eu entendo, mas o Senhor me amou. Então, que nós possamos sempre defender essa bandeira. Toda honra, toda glória e todo louvor, pela minha e pela sua salvação, pertence somente a Deus. E a ela eu não dou a ninguém. Que a glória de Deus não se divide com ninguém. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar.